Logo após o batismo, Jesus iniciou seu trabalho na terra. Em bem pouco tempo, teria que efetuar uma grande obra que dividiria a história para sempre e definiria o meu e o seu destino. Para este singular momento, escolheu pessoas especiais para o acompanhar. 12 homens foram cuidadosamente selecionados e teriam a partir dali o privilégio de serem testemunhas oculares de tudo o que ele fizesse. Essa era a metodologia de ensino do grande mestre para capacitar seus sucessores na pregação do Evangelho. Aulas práticas, dinâmicas, contextualizadas, ministradas 24 horas por dia, em todos os dias do ano. Lições transmitidas a cada palavra, a cada ação, em todas as situações, a todo o tempo. Algum tempo passou após a seleção, mas os discípulos ainda não haviam compreendido a amplitude da missão e, por assim ser, não haviam se decidido definitivamente ao lado de Jesus. A entrega à causa ainda não era completa. Haviam sido titulados, mas mantinham os corações divididos. Por vezes, retornavam à antiga função a fim de buscar sustento, abandonavam a missão para, por suas próprias forças, buscarem o que consideravam prioridade. Sermos cristãos e trabalharmos para Deus não define nosso grau de submissão a Ele. Quantas vezes temos tido a mesma atitude dos discípulos? Definimos o que nos é prioritário e não medimos esforços para alcançarmos êxito. Entretanto, para isso, deixamos Jesus de lado e lutamos sozinhos pela nossa própria sobrevivência física, emocional, relacional e profissional. Muitas vezes nossas prioridades divergem das prioridades divinas para a nossa vida, e nesses momentos, sozinhos, equivocados, passamos por terríveis tempestades, dificuldades, escassez, enquanto tudo poderia ter sido diferente se de Deus dependêssemos completamente. A Bíblia nos adverte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se trata de uma busca superficial, rotineira, interesseira, mas de uma busca plena, consciente, despretensiosa. Os discípulos haviam se afastado de Jesus e em vão buscaram durante toda a noite uma pesca bem-sucedida. Acreditavam piamente que dali retirariam o que necessitavam, porém nada conseguiram. Desanimados e desalentados, remaram para a margem, desconsolados. Raiava o dia sobre o mar da Galileia e Jesus viera em busca de paz e sossego. A agitação cotidiana o desgastava muito e necessitava de um tempo a sós para recuperar as forças físicas e espirituais. Entretanto, não lhe foi possível, pois tão logo chegou, uma multidão se aglomerou a ponto de se sentir comprimido por todos os lados. Chamando a Pedro, entrou no barco e pediu que afastasse um pouco da praia. Dentro do barco, entre o farfalhar das ondas, passou a ensinar a multidão. Era, porém, intento do mestre ensinar uma grande lição aos seus amados discípulos. Desejava mostrar-lhes a necessidade humana de total dependência de Deus. Por isso, encerrando o discurso, ordenou a Pedro que retornasse ao alto mar e lançasse as redes. Por se considerar especialista na área, Pedro questiona: "Mas, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos." Mas, felizmente, completa: "Mas sobre a tua palavra lançarei a rede." Quantas vezes temos, como Pedro, questionado as orientações e as estratégias divinas, contestando a hierarquia de suas prioridades? Quantas vezes acreditamos que nosso preparo intelectual nos basta para definirmos as estratégias, as ações, a metodologia e não buscamos saber a vontade do Mestre? Deus tem profundo interesse em cada detalhe de nosso trabalho e em cada momento da nossa vida. Ele sabe exatamente como devemos agir, o que devemos falar e o que devemos fazer para atingir os nossos objetivos. Mas, para que sua intervenção e orientação aconteçam, como Pedro, precisamos nos redimir e nos submeter à sua vontade, mesmo que a não compreendamos. Precisamos aceitar que sem ele não há verdadeiro sucesso, verdadeira vitória, verdadeira felicidade. Cristo nos chamou para uma grande obra, uma missão especial: pescadores de homens, arquitetos de caráter, restauradores da imagem de Deus no ser humano. Para isso, além de nos preparar tecnicamente, necessitamos nos submeter inteiramente a Ele e nos entregar sem reservas à sua orientação. Cônscios de nossa pequenez, de nossa insignificância, de nossas limitações, poderemos visualizar a grandiosidade do poder de Deus e conseguiremos cumprir a missão. Pedro exclamou: "Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador." Todavia, apegou-se aos pés de Jesus, sentindo que dele não se podia separar. O Salvador respondeu: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Foi depois de Isaías haver contemplado a santidade de Deus e a sua própria indignidade que lhe foi confiada a mensagem divina. Foi depois de Pedro haver sido levado à renúncia de si mesmo e à dependência do poder divino que recebeu o chamado para a sua obra por Cristo.
Ao Pedro se submeter à vontade do mestre, conseguiu um inimaginável resultado numa pesca dada por perdida. Foi quando agiu pela fé que a vitória veio. Foi quando dependeu inteiramente do Pai que alcançou o que necessitava, tanto físico quanto espiritualmente. Simão e seu irmão deitaram juntos a rede. Ao tentarem recolhê-la, tão grande era a quantidade de peixes apanhados que começou a romper-se. Foram forçados a chamar Tiago e João em seu auxílio, e havendo recolhido o conteúdo, tão grande era a carga em ambos os barcos que se viram ameaçados de ir a pique. Que nesse dia possamos depender inteiramente de Deus, que possamos permitir a realização de seus desígnios em nossa vida para que a missão a nós confiada possa ser finalmente cumprida.